Eu me chamo Fernanda Pereira Santos, sou aluna do segundo período de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba e vou realizar uma videoaula sobre separação de aminoácidos, resolução de misturas racêmicas de aminoácidos, ligações peptídicas e ligações de disulfeto, peptídeos e falar sobre alguns peptídeos interessantes. Então, para começar, vamos falar um pouco sobre aminoácidos, que são compostos que possuem um grupo amina e um grupo carboxila. O grupo amina aqui, como podemos ver, e o grupo carboxila ligado a um carbono alfa. Então, devido a isso, os aminoácidos são conhecidos quimicamente como ácidos alfa-aminocarboxílicos. O carbono alfa dos aminoácidos naturais, exceto a glicina, é um carbono assimétrico e, portanto, os aminoácidos podem existir como enantiômeros, que têm suas notações em D ou L. D ou L. E essa notação é baseada na posição do grupo amina dentro do aminoácido. Aqui, como a gente pode ver, o grupo amina está do lado esquerdo, então ele é um L-aminoácido, e aqui o grupo amina do lado direito, ele é um D-aminoácido. Os L-aminoácidos são mais facilmente encontrados na natureza do que os D-aminoácidos, mas esses D-aminoácidos podem ser sintetizados por meio de reações que veremos logo a seguir. As misturas racêmicas de aminoácidos conceituam-se na síntese de aminoácidos em laboratório. E um dos métodos mais antigos dessa síntese consiste em substituir um hidrogênio alfa de um ácido carboxílico por um bromo em uma reação de Hell-Vollwarth-Zielinski. E o ácido alfa-bromo carboxílico resultante sofre uma reação SN2 com amônio, formando o aminoácido. Então aqui a gente tem um ácido carboxílico. E essas reações geralmente são dadas por os ácidos usados são bromo. Então o que vai ocorrer? Vamos ter aqui uma substituição de um hidrogênio do carbono alfa por um bromo. E esse ácido carboxílico resultante vai sofrer uma reação com amônia, gerando um aminoácido. Quando os aminoácidos são sintetizados em laboratório, o produto costuma ser uma mistura racêmica de enantiômeros D e L. Como a gente pode ver aqui, os enantiômeros podem ser D e L. Mas existe a possibilidade de só um enantiômero ser desejado, e ele pode ser separado por meio de uma reação catalisada por uma enzima. Como o carbono alfa do aminoácido ele é assimétrico, a enzima ela pode catalisar mais rapidamente um lado D ou lado L desses enantiômeros, e assim uma reação ocorrer mais rápido que a outra. Falando um pouco agora sobre os processos de separação dos aminoácidos, podemos começar falando um pouco sobre a eletroforese, que consiste na separação dos aminoácidos com base no potencial isoelétrico de cada um. Nesse método, algumas gotas de solução que contêm aminoácidos são aplicadas no meio de uma tira de papel de filtro ou em um gel, e esse papel ou gel é colocado entre dois eletrodos em uma solução tamponada. Então, um campo elétrico é aplicado e o aminoácido com potencial isoelétrico maior que o pH da solução tamponada vai ter uma carga global positiva e vai migrar para o cátodo, que é o eletrodo negativo, como a gente tem aqui, um exemplo. Já o aminoácido com potencial isoelétrico menor que o pH da solução tampão terá uma carga global negativa e vai migrar em direção
ao ânodo, que é o eletrodo positivo, como a gente tem aqui. E aí vai haver a separação dos aminoácidos. Se as cargas das moléculas forem iguais, se o ocorrer dessas cargas forem iguais, a molécula que for maior, ela vai se mover mais lentamente para o ânodo ou para o cátodo. E durante esse processo de eletroforese, já que vai ter uma mesma carga entre duas moléculas, só que uma, por ser maior, vai se mover mais lentamente, porque é uma mesma carga para mover uma massa maior. Então, vai haver um processo de separação também. Como os aminoácidos são incolores, eles precisam ser aquecidos com ninhidrina, formando um composto colorido. Então, após a separação por meio da eletroforese, o papel de filtro é borrifado com ninhidrina e secado a forno quente. A maioria dos aminoácidos formam um produto de cor púrpura após essa reação. Então, aqui a gente tem o mecanismo da reação de um aminoácido com ninhidrina, formando um produto colorido. Essa reação, ela basicamente se divide em uma desidratação, primeiramente, uma formação de imina e a hidrólise da imina, formando um composto colorido. Outro processo de separação de aminoácidos é a cromatografia em papel ou a cromatografia em camada delgada, sendo que o que difere uma da outra é que na primeira utiliza-se o papel filtro e na segunda usa uma palha coberta com material sólido, e a separação depende desse material e do solvente escolhido para a fase móvel desse processo de separação. A técnica de cromatografia em papel separa os aminoácidos com base em sua polaridade. Algumas gotas de uma solução que contém aminoácidos são aplicadas na parte inferior de uma tira de papel de filtro, e a borda desse papel é colocada em um solvente, que é geralmente uma mistura de água, ácido acético e butanol. Esse solvente sobe pelo papel, levando consigo os aminoácidos. E dependendo da polaridade desses aminoácidos, eles vão ter afinidade pela fase móvel, que se localiza no solvente, ou pela fase estacionária, que é o papel. E assim eles se deslocam pelo papel com velocidades diferentes. Quanto mais polar for esse aminoácido, mais fortemente ele vai ser absorvido pelo papel, porque o papel tem característica polar. E quanto menos polar, mais apolar esse aminoácido for, ele vai se deslocar rapidamente pelo papel e vai ter maior afinidade pela fase móvel do que pela fase estacionária. Então, o que a gente conclui? Que quando revelados com a ninhidrina, que vai dar cor para os aminoácidos, os aminoácidos mais próximos da origem, a gente tem aqui o exemplo, são os mais polares, porque vão ser mais absorvidos pelo filtro, pelo papel de filtro. E os aminoácidos mais distantes da origem, eles vão ser menos polares ou mais apolares, porque vão correr pelo papel com maior velocidade, que não vão ser absorvidos, e tem a maior afinidade pelo solvente. Aqui a gente tem outro exemplo também. Aqui aminoácidos mais polares e aqui aminoácidos menos polares. E aqui é o exemplo da cromatografia em camada delgada, como eu já havia falado, que é utilizado um material sólido ao invés do papel de filtro, mas que o processo é basicamente a mesma ideia. Temos também a cromatografia de troca iônica, como outro processo de separação dos aminoácidos. Esse processo se difere dos anteriores citados,
principalmente por ser uma separação preparativa, que ao contrário dos outros, separa grandes quantidades de aminoácidos. Essa técnica emprega uma coluna empacotada com uma resina insolúvel. Aqui a gente tem um exemplo dessa técnica. Então, a coluna empacotada com a resina insolúvel, que pode ser uma resina de troca catiônica, porque vai trocar os contraíons de sódio e dos grupos de SO3-, por espécies positivamente carregadas, as quais ficam presas na coluna. Ou pode ser uma resina de troca aniônica, porque impede o fluxo de íons ao trocar seus contraíons negativamente carregados por espécies negativamente carregadas que ficam presas na coluna. Então, uma solução que contém aminoácidos é aplicada no topo da coluna e eluída com um tampão. Os aminoácidos se separam, fluindo com velocidades diferentes através da coluna. Portanto, se for uma coluna de troca catiônica, aquelas carregadas positivamente vão ficar, os aminoácidos carregados positivamente vão ficar presos na coluna, enquanto os negativos vão fluir. Então, eles vão ter velocidades diferentes. Se for uma coluna de troca aniônica, aqueles aminoácidos com carga negativa vão ficar presos na coluna e os positivos vão fluir. E aqui está exemplificado um segmento de uma resina de troca catiônica. E no caso dessa resina, ela é denominada DOEX50. Falando agora sobre ligações peptídicas, elas são ligações amida que unem os resíduos de aminoácidos de um peptídeo ou de uma proteína. E essa união se dá pela eliminação de uma molécula de água. Então, aqui a gente tem um exemplo da reação de peptídeos. O oxigênio de um aminoácido vai se juntar com o H2 da amina de outro aminoácido, vai liberar água, e esses dois aminoácidos vão se juntar numa ligação peptídica. Os peptídeos são escritos com o grupo amino, aqui, que vai ser o aminoácido N-terminal à esquerda, e o grupo carboxila, que vai ser o aminoácido C-terminal à direita. Então, quando os aminoácidos são conhecidos, a sequência deles é separada por hífen, e aqui nós temos um exemplo disso. Quando eles não são conhecidos, a sequência de aminoácidos é separada por vírgula, e aqui nós temos outro exemplo. A contagem de aminoácidos segue na direção N-terminal, ou seja, da esquerda, para C-terminal, direita. E para nomear, todos os aminoácidos apresentam o sufixo "-il", exceto o C-terminal, o aminoácido C-terminal. E aqui a gente teria valil, cisteíl, alanil, glutamil e histidina, porque a histidina seria o aminoácido C-terminal, por isso não leva o sufixo "-il". As ligações peptídicas têm 40% de caráter de ligação dupla em virtude da deslocalização dos elétrons. Isso impede que tenha uma rotação em torno da ligação peptídica. Então, essa rotação torna-se impossível, não é possível. Há um impedimento estérico que faz a configuração trans nas ligações peptídicas ser mais estável do que a configuração cis. Então, aqui a gente tem exemplo da ligação peptídica com configuração trans. As ligações de disulfeto são tióis oxidados sob condições brandas, formando um disulfeto. Então, aqui nós temos um tiol, que é oxidado sob uma condição branda, que forma um disulfeto. Na maioria dos casos, o agente oxidante empregado para essa reação é o bromo ou o iodo.
E aqui nós temos um exemplo desse mecanismo de oxidação de um tiol de sulfeto. Nós temos um tiol com o agente empregado, que nesse caso é o bromo, que sofre toda a reação para formar o disulfeto mais bromo. A cisteína é um aminoácido que contém um grupo tiol, como aqui a gente pode ver, e, portanto, duas moléculas de cisteína podem ser oxidadas, sob condições brandas, a um disulfeto, que aqui nós temos disulfeto, originado pela oxidação de duas cisteínas, e o nome desse disulfeto é cistina. As ligações de sulfeto são as únicas ligações covalentes encontradas entre aminoácidos não adjacentes em peptídeos e proteínas, e contribuem para a forma global de uma proteína. Por quê? Porque essas ligações de disulfeto vão manter os resíduos de cistina próximos entre si. E aí vai atuar na forma global da proteína. Assim como os tióis oxidados podem formar disulfetos, os disulfetos podem ser reduzidos a tióis. E aqui a gente tem um exemplo de um disulfeto que vai sofrer redução para a formação de um tiol. Para concluir essa videoaula, vamos falar um pouco sobre alguns peptídeos que possam ser interessantes. E um deles é a gramicidina S, que é um antibiótico produzido por uma cepa bacteriana e é um decapeptídeo cíclico, ou seja, são 10 aminoácidos em um ciclo, que contém os aminoácidos L-ornitina, D-ornitina e D-fenilalanina. Podemos citar também a bradicinina, a vasopressina e a ocitocina, que são hormônios peptídicos. Todos eles são nonapeptídeos, ou seja, eles têm 9 aminoácidos em sua cadeia. A bradicinina, ela inibe a inflamação de tecidos, então ela funciona como um anti-inflamatório. A vasopressina controla a pressão sanguínea, ao regular a contração da musculatura lisa e além de ser um antidiurético. Já a ocitocina induz as dores do parto em gestantes e estimula a produção de leite em lactantes. E então é isso sobre aminoácidos, reações de quebra, de separação de aminoácidos. Falamos um pouco também sobre peptídeos, ligação peptídicas e espero que tenha sido uma videoaula clara e que tenha dado para entender os conceitos.